Bom, vamos falar hoje sobre a regra de Cramer. A regra de Cramer é uma regra para a resolução de sistemas. Só que tem um detalhe, a gente só pode utilizar a regra de Cramer quando a gente tem um sistema no qual o número de equações é igual ao número de variáveis. E a regra de Cramer, ela utiliza determinantes para resolver sistema. Então vamos ver como é que é a regra de Cramer. Deixa eu colocar aqui a apontadora laser. Então, olha só. Então, utilização de determinantes na resolução de sistemas lineares. Vamos considerar um sistema de equações no qual o número de variáveis é igual ao número de equações. Definimos Dzão como determinante da matriz dos coeficientes e dxi o determinante da matriz obtida a partir da matriz dos coeficientes, substituindo a coluna dos coeficientes da variável xi pela coluna dos termos independentes. Se Dzão for diferente de zero, então o sistema é SPD, ou seja, a gente só pode utilizar a regra de Cramer quando o determinante do sistema não é zero. E cada variável xi pode ser calculada fazendo a variável será o determinante correspondente a ela, dividido pelo determinante geral do sistema. Quando eu fizer um exemplo, isso vai ficar um pouco mais claro. Então vamos ver aqui esse exemplo 1, olha. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui a caneta. Então, olha só. Primeiro, a gente tem 3 equações e 3 variáveis. Então, a gente pode usar a regra de Cramer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, no exemplo 1, é encontrar o Dzão, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, o determinante vai ser, primeira coluna são os coeficientes da variável x, 1, 3, 4. Segunda coluna são os coeficientes da variável y, 2, menos 3 e menos 1. Terceira coluna, coeficientes do z, menos 1, menos 4 e menos 1. Então, a gente tem aqui um determinante de 3 por 3. Vamos fazer esse determinante por Laplace, né? Que diz o seguinte, as 3 diagonais na direção da principal, então vai ficar, aqui vai dar 3... Depois, 2 vezes menos 4 dá menos 8, vezes 4 dá menos 32. Depois, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Agora, as 3 diagonais na direção da secundária. Tudo que for na direção da secundária, a gente troca o sinal. Então, aqui, olha, dá mais 12, troca o sinal, fica menos 12. Aqui dá mais 4 vezes 1 dá 4, troca o sinal, fica menos 4. E aqui dá 6 vezes menos 1 dá menos 6, troca o sinal, fica mais 6. Então, isso aqui vai dar 3 e 3, 6, com 6, 12, menos 12 cancela, menos 32 com menos 4 dá menos 36. Então, esse é o Dzão. Como o Dzão é diferente de zero, então o sistema é SPD, ou seja, ele tem uma única solução. E aí a gente pode usar a regra de Cramer. Então, como é que a gente vai usar a regra de Cramer? Vou encontrar o determinante referente a outra variável, referente à variável x. Então, vou encontrar o dx. Como é que a gente faz para encontrar o dx? Para encontrar o dx, a gente tem que substituir a coluna dos coeficientes do x, que é a primeira coluna. Então, olha só, essa primeira coluna aqui, que seria a coluna dos coeficientes do x, a gente substitui pela coluna dos termos independentes. Os termos independentes são menos 5, 1 e 4. E aí, as outras colunas, eu repito. Então, segunda coluna é 2, menos 3 e menos 1. Terceira coluna é menos 1, menos 4 e menos 1. Daí, vou fazer esse determinante por Laplace. Vai ficar a diagonal principal dá menos 15. Depois, fica menos 4, menos 8 vezes 4 dá menos 32. Depois, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Agora, a diagonal secundária vai dar mais 12, troca o sinal, fica menos 12. Depois, vai dar mais 4 vezes menos 5 dá menos 20, troca o sinal, fica mais 20. Depois, dá menos 2, troca o sinal, fica mais 2. Aí, esse determinante vai dar
Vamos ver aqui, menos 12 com 2 dá menos 10, com 20 dá 10, 10 menos 15 dá menos 5, com menos 32 dá menos 37, mais 1 dá menos 36. Então, ó, o dx deu menos 36. O que o Cramer diz? O Cramer diz, então, que a variável x vai ser dx, que é menos 36, dividido por dzão, que a gente encontrou, que também é menos 36. Ou seja, a variável x vai dar 1. Aí vamos agora encontrar o dy, que é o determinante referente à variável y. Para encontrar o dy, a gente vai trocar a coluna dos coeficientes do y, que é a segunda coluna, independente. Então, olha, no lugar da segunda coluna vai entrar a coluna dos termos independentes, que são menos 5, 1 e 4. Aí repito as outras colunas. Então, vou repetir a coluna do x, que é 1, 3, 4, e a coluna do z, que é menos 1, menos 4, menos 1. Aí vou achar esse determinante. Isso aqui vai dar menos 1, aqui fica mais 20 vezes 4, dá mais 80, depois menos 12, depois mais 4, menos 16, troca o sinal, fica mais 16, e mais 15, troca o sinal, fica menos 15. Então, só estou fazendo rápido de cabeça aqui o determinante, né, que você já sabe fazer. Então, isso vai dar, ó, 4 com 16 dá 20, 20 menos 15 vai dar 5, 5 menos 1 vai dar 4, menos 12 vai dar menos 8, e 80 menos 8 vai dar 72. Aí, o que o Cramer diz? Que a variável y vai ser dy sobre dzão. Portanto, 72 sobre o dzão que deu menos 36. Isso aqui dá menos 2. Então, a variável y é menos 2. Para achar a variável z, eu até poderia encontrar o dz e fazer dz sobre d. Como é que eu encontraria o determinante referente à variável z? Trocando a coluna dos coeficientes do z pela coluna dos termos independentes e mantendo a primeira coluna, que é a do x, e a segunda coluna, que é a do y. Mas como a gente já encontrou o valor de duas variáveis, é mais fácil substituir em uma das equações para achar o z. Então, eu vou substituir aqui na primeira equação. Na primeira equação, vai ficar o x, que é 1, mais 2 vezes o y, que é menos 2, menos z, igual a menos 5. Daí isso vai dar, aqui fica menos 4, com 1 dá menos 3, aí vai ficar menos 3 mais 5 vai dar 2, z igual a 2. Então, a solução desse sistema é o terno ordenado 1, menos 2 e 2. Certo? Então, recapitulando, só podemos fazer Cramer quando o número de equações é igual ao número de variáveis. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o determinante geral do sistema, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, primeira coluna são os coeficientes do x, segunda coluna coeficientes do y, terceira coluna coeficientes do z. Se o determinante tivesse dado 0, eu não poderia continuar por Cramer. Eu teria que escalonar o sistema. Quer dizer, fazer como a gente estava fazendo antes, multiplicando a equação por um número para zerar as outras variáveis, certo? Só posso fazer por Cramer quando o dzão der diferente de 0. Aí, se o dzão der diferente de 0, aí eu vou achar o determinante referente a cada uma das variáveis. Como? Trocando a coluna dos coeficientes dessa variável pela coluna dos termos independentes e mantendo as demais colunas. E aí, cada variável é igual ao determinante correspondente a ela, dividido pelo determinante geral do sistema, certo? Aqui no exemplo 2. Prove que o sistema abaixo é determinado e calcule o valor de x. Provar que o sistema é determinado é mostrar que o determinante é diferente de 0, porque quando o determinante é diferente de 0, o sistema é SPD. Então, vamos achar o determinante geral do sistema. Vai ficar primeira coluna, a coluna do x, 1, 2. Aí não tem x na terceira equação, então 0 e 1. Segunda coluna é a coluna do y, 1, menos 1, 1 e 2. Terceira coluna é a coluna do z, então 1, menos 1, 2 e 3. Tem que tomar cuidado para colocar os números na coluna certa. E a quarta coluna é a do w, 1, não tem w na segunda equação, então 0, menos 1 e 1. Aí a gente tem um determinante 4 por 4. Vai ter que fazer por Laplace. Só que para eu usar Laplace... vai ter que fazer por Sarri. Aliás,
Eu falei isso aqui ao contrário, né? Desculpa, agora é que eu tô vendo. Aqui, nesse primeiro, essa regra que a gente usou, não vai fazer alguma diferença, mas para falar certinho, essa regra que a gente usou foi Sarri, que é a regra do determinante 3×3 de fazer as diagonais. Agora é que eu vou usar Laplace, né? Eu tinha falado em Laplace na primeira, não é verdade. Aí, como esse determinante é 4×4, eu tenho que usar Laplace. Só que o Laplace diz o quê? Ele diz para a gente escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Só que vai dar muito trabalho se tiver poucos zeros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é zerar mais elementos nessa coluna para facilitar na hora de fazer o Laplace. Então, ó, eu quero zerar esse 2, aqui já está 0, e vou zerar esse 1. Como? Usando como fixa a primeira linha. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, somar com a segunda, para zerar aquele, e multiplicar a primeira por menos 1 e somar com a terceira, para zerar esse 1. Então, vai ficar, vou voltar aqui para o roxo. A primeira linha está fixa, 1, 1, 1 e 1. Aí, segunda linha vai ficar menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 2 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. E menos 2 com 0 dá menos 2. Terceira linha já estava com 0, repito. 0, 1, 2, menos 1. E a quarta linha, ó, vou multiplicar a primeira por menos 1 para somar com a quarta. Bom, aí a gente vai multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a quarta, né? Então, ficou menos 1 mais 1 deu 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 2 deu 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 3 deu 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 1 dá 0. Deixa eu colocar aqui na tinta certa. 0. Bom, agora a gente já pode fazer o Laplace, porque a gente já está com uma coluna na qual todos os elementos são nulos, exceto 1. Então, a gente vai fazer Laplace pela primeira coluna. E aí, o que o Laplace diz? A gente vai pegar cada elemento dessa linha ou coluna e multiplicar pelo seu cofator. Aqui só tem um elemento não nulo, que é o 1. Então, só vai precisar fazer um determinante, que é o correspondente ao 1. Então, 1 vezes menos 1 elevado a i mais j, ele é a primeira linha e primeira coluna. Então, o expoente vai ficar 2. Vezes o determinante da matriz que a gente obtém quando a gente tira a linha dele e a coluna dele. Vai sobrar essa matriz aqui 3×3, ó. Menos 3, menos 3, menos 2, 1, 2, menos 1, 1, 2 e A. Aí, vamos fazer isso. Isso aqui vai dar mais 1. Perdão. Isso aqui vai dar mais 1. Então, esse determinante aqui, ó, vai dar 0. Aqui vai ficar mais 3. Aqui vai dar menos 4. Depois, menos 4, troca o sinal, fica mais 4. Depois, mais 6, troca o sinal, fica menos 6 e 0. Então, esse determinante vai dar menos 3. Como desão é diferente de 0, então, de fato, o sistema é SPD. Agora, a gente quer encontrar o valor do x. Para a gente encontrar o valor do x, a gente tem que achar o dx. O dx é... Deixa eu voltar aqui para o roxo, vamos ver se tem espaço aqui para a gente fazer. O dx vai ser trocar a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. Então, ó, no lugar da primeira coluna, deixa eu colocar aqui assim, como eu coloquei no outro. No lugar da primeira coluna, eu tiro a primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes do x, e substituo ela pela coluna dos termos independentes, o que vai ser ótimo, ó, porque nos termos independentes tem um monte de zero. Então, a gente vai poder fazer Laplace logo por essa coluna. Aí, repito as demais colunas. Então, ó, a segunda coluna eu repito, que é a coluna dos coeficientes do y, 1, menos 1, 1 e 2. Repito a coluna do z, 1, menos 1, 2 e 3. E repito a coluna do w, que é 1, 0, menos 1 e 1. Aí, eu vou fazer Laplace pela primeira coluna. Porque na primeira coluna tem todos os elementos são nulos, exceto o último. Aí, o que o Laplace diz? Vou colocar aqui, ó, apertadinho para caber. Vou pegar o único elemento não nulo da coluna, que é o 1, vezes menos 1, elevado a... Esse elemento 1, ele está na quarta linha e primeira coluna.
Então, vai ficar 4 mais 1, 5. Então, menos 1 elevado à quinta, vezes o determinante da matriz que sobra, quando eu tiro a linha dele e a coluna dele. Aí, sobra essa matriz aqui 3 por 3, que é 1, 1, 1, menos 1 e 0, 1. Opa. Aqui não está dando para escrever, então eu vou fazer o seguinte, olha. Ao invés de escrever aqui a matriz, eu vou fazer logo de cabeça esse determinante. Que é fácil porque a gente olha aqui, ó, para a matriz. Essa matriz aqui 3 por 3 que sobrou. Então, esse determinante vai dar, vou colocar aqui entre parênteses o resultado. 1, aqui dá 0, aqui dá menos 2. Depois, aqui dá menos 1, troco o sinal, fica mais 1. Depois dá 0 e aqui dá mais 1, troco o sinal, fica menos 1. Então, isso aqui cancelou, ficou menos 1, vezes menos 1 vai dar 1. Então, o dx deu 1. Consequentemente, o x vai ser dx, que é 1, sobre dzão que a gente tinha encontrado aqui, menos 3. Então, o x vale menos 1/3. Ok?